ela se converte em algo nele, e aí você é obrigado a aceitar de maneira cínica os vícios dele. E aí o direitista, que era um sujeito revolucionário, que queria cortar a cabeça, você é meio corrupto, corta a cabeça. Ele passa, calma aí, eu não vou cortar a cabeça do meu líder, então eu vou falar que só meu inimigo é ladrão. Hoje, o direitista não consegue falar que só o seu inimigo é ladrão. E a ideia de atacar o Alexandre de Moraes parte da seguinte premissa, tá? A de que é o seguinte, o juiz, ele só corta a cabeça do meu ladrão, o do outro ladrão ele não corta a cabeça. Esse juiz é injusto. Porque já nem existe a ideia de questionar quem você segue. A ideia é ser única e exclusivamente cínico. Então você sai de uma espécie de idealismo, que não é idealista, mas de um, vamos dizer, de uma sinceridade ideológica exagerada, para um cinismo total e completo. Hoje as pessoas estão completamente cínicas. E quando eu chamo de cinismo, você pode trocar por coringar. Hoje as pessoas estão coringando como se não houvesse amanhã. Então é natural que as pessoas coringuem com um cara que está se propondo ser o coringa da eleição. E aí, eu vou colocar um ponto, porque o governador Tarcísio, tá? Que eu acho que vem sendo dos grandes ocupantes de posições de destaque hoje na política brasileira, o mais responsável de longe, o governador Tarcísio, ele tá pagando um preço por isso. E eu acho que ele tem que parar de pagar esse preço. Porque eu acho, e aqui vem minha declaração, ele, e veja só o que eu tô falando de um aliado do Bolsonaro, um cara que não tem nenhuma relação conosco, ele tem uma relação com o Guto, não tem relação nenhuma conosco. Ele tem que ser preservado, porque no meio dessa loucura, o único cara que pode concorrer a presidente, com chances, hoje, cenário de hoje, de ganhar, é ele. E ele foi o único cara que ousou falar que o palhaço é um palhaço. Só que é o que eu vou falar aqui pra vocês. E por isso que vocês estão assistindo, entendam assim. Nós vamos pro sacrifício mesmo em nome de pessoas que não gostam da gente. Eu não acho que o Tarcísio tem que falar mais do Pablo Marçal. Eu não acho que o Tarcísio tem que falar nada. Acho que o Tarcísio tem que ser preservado de uma guerra que, se perdermos um cara como ele, tá tudo aberto, tanto pra reeleição do Lula, quanto pro estelionatário do Marçal ganhar uma eleição presidencial. Veja só o que eu tô falando, galera. Veja só o que eu tô falando, tá? É desesperadora a situação. E por que eu tô falando isso? Porque o Tarcísio, a meu ver, ele foi sincero, honesto e preocupado, e ele como governador tá vendo a merda que vai ser ter um cara desse eventualmente como prefeito, e ele falou algo que é... Veja, vocês já ouviram falar também bastante. Preciso evitar, se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático. Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição num segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. Num segundo turno com o Marçal, a coisa fica embolada. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. Entre os dois, o senhor votaria em quem? Boulos e Marçal? Ah, não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Pelo amor. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Todos os trabalhos que nós estamos conduzindo em parceria seriam interrompidos numa gestão Boulos. Uhum. Como é que eu digo que eu não acho que o Tarcísio deveria fazer isso? Eu acho que eu faço elogios a ele, são raros os homens públicos que eu faço elogio hoje, eu faço elogios a ele pela coragem, mas eu peço aqui publicamente para ele não fazer novamente. Sabe por que eu peço para ele não fazer novamente? Porque ele vai sofrer ataques do próprio bolsonarismo, que estão deixando ele lá na linha de ataque. Quem assistiu a live ontem, eu falei, a característica central do Jair Bolsonaro é terceirizar suas brigas e nunca encarar o adversário de frente.
Ele manda as pessoas pra frente do quartel e manda as pessoas pedir golpe, depois ele foge pros Estados Unidos, deixa as pessoas à míngua e essas pessoas são presas. Agora ele não topa peitar o merda do Marçal, e aí o melhor soldado do campo dele, o maior de todos, o único cara institucionalmente bem posicionado do bolsonarismo no Brasil inteiro, que é o Tarcísio, que é governador de São Paulo, ele deixa na mão. E aí o que acontece? Vocês vejam como é maldade do bolsonarismo. Veja como ninguém ali presta. Veja o que o Nicolas fez com ele. Veja o que o Nicolas fez com ele. Coloca na tela. Marçal, você está desatualizado. E, primeiro ponto, ele já inclusive se posicionou sobre o meu posicionamento. Segundo ponto, de que eu tô no segundo turno contra qualquer um que estiver contra o Boulos. Terceiro ponto, o meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque esse posicionamento não te agradou. Quarto ponto, ele disse que não vai ter segundo turno, então não estou entendendo a histeria e euforia de alguns. Quinto ponto, eu me posicionei contra a censura que ele sofreu, afinal de contas seria muito incoerente da minha parte não ser a favor da liberdade, alguém que defende isso há anos, que tem lutado por jornalistas que estão exilados, deputados que são caçados, pessoas que estão presas agora justamente por conta do dia 8. E eu me posicionei muito antes, por exemplo, até mesmo do Bolsonaro ou outras pessoas, fui um dos primeiros a me solidarizar com o Marçal. E, por fim, abrir bem claro, né, que quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, estou refletindo sobre São Paulo. Quem fala sem refletir está se arruinando. Embaixo ele deixa lá Provérbios 13:3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Por que ele está falando isso? Por que ele já tratou de se posicionar? No segundo turno eu tô com quem for contra o Boulos, no caso Marçal, sejamos honestos. É uma maneira de tacar o Tarcísio pros leões. É uma maneira de tacar o principal nome, institucionalmente falando, da direita no Brasil pros leões. Como você sobrevive num campo político desses? Vocês conseguem entender? Não tem, cada um por si total. É cada um por si. Eles estão ali, é o seguinte, tá a caralho. Então, assim, já que é cada um por si, entendeu? Eles estão assim, o Nicolas lá, tá o Tarcísio lá, enfrentando, né, de frente o Marçal. Ah, o Nicolas tá atrás, lá, pá, dando tiro lá. Como é que é? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu não tô falando nem sobre o posicionamento dele. Óbvio que o posicionamento na data que foi, da forma como foi feita, com a dicasinha ali do provérbio, é lógico que é uma reação à fala que tá sendo divulgada em todos os bolsonaristas convertidos em marçalistas, que é a fala do Tarcísio. Porra! Aí, o que acontece? Hoje, com chances de ganhar a presidência da República, temos o Tarcísio. O Marçal vencer a eleição em São Paulo, entenda, o Marçal é um sociopata maluco. O Marçal vai sair do PRTB, ele vai fechar com um partido grande. Eu vou citar, eu não sei porquê, meu filho me diz, ele vai pro União Brasil, porque é a cara do União Brasil, e o União Brasil tá fora, ele ficou meio, vamos dizer, fora das grandes discussões que envolvem o PP, os republicanos, tá? Vai ter uma espécie de uma federação e o União Brasil tá meio que escanteado disso. É a cara do União Brasil pegar um cara como o Marçal. E o Marçal já se lança pra presidência, com tempo de TV, com dinheiro infinito, tá? Sendo prefeito de São Paulo. Aguardem. É esse o jogo, e todo mundo sabe disso. Esse jogo desconstrói qualquer aliança que nós venhamos a ter pra 26 da direita. A direita vai ficar toda dividida, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai falar, eu sempre que eu falei tem um tripé ali, Bolsonaro presidente, Tarcísio governador e eu prefeito, né? Ah, mas o Bolsonaro tá inelegível, eu sou um soldado, verás que o filho teu não foge a luta, vai vir com toda essa merda. E aí ele concorre. Bolsonaro me deu conselhos. É lógico. E o Bolsonaro como um fraco, ele me parece ser aquela barata agora que o Coisa botou ovo na cabeça dele. O que eu faço? Vai deixar, virou várzea total. Virou várzea essa merda. E aí, galera? Entendeu? Então assim, as consequências para o campo político da direita das eleições de 2024 serão traumáticas. Eu vou repetir as coisas nos termos que tem que ser, vamos dizer, repetidos. As consequências desta eleição serão traumáticas. Traumáticas. E o que eu proponho é o seguinte: um cara como o Tarcísio não corra risco.
Não corra risco. Vou falar até, um cara como o Zema, que é um backup dessa história toda, fique quieto lá em Minas. Ele tá quieto. Deixa o Zema quieto. Aliás, os caras do Novo, né, jogando esse jogo tático, estão na deles ali, surfando onde dá pra surfar, quietinho. Cara, não dá pra ser idealista num mar de oportunista. Não dá pra ser idealista num mar de oportunista. Aí quem vai ser o idealista otário? Nossa, vocês, os 7 mil amigos que estão nos assistindo aqui, saibam que nós seremos os otários na mesa, com um objetivo não otário. Nós vamos se machucar. Vamos se machucar. Vamos sair machucado.